Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo. Aqui é o professor Roger, do Cursinho a Sol. Sou professor de vocês de História Geral. E o tema da nossa primeira aula é o que chamam de Antiguidade Oriental, mas é um tema controverso, eu vou logo dizer para vocês. Pode aparecer no vestibular como Antiguidade Oriental e tudo mais, mas cai fora desse conceito. Por quê? Primeiro, porque eles colocam como oriental como se fosse totalmente diferente daquilo que acontecia na Europa. E isso não condiz, isso não é verdade. Segundo, que você difere o oriental de ocidental, vamos dizer assim, pela geografia, como uma linha, né, de um lado e do outro. Só que assim, o Egito está de um lado, que seria, vamos dizer assim, o lado da Europa, se a gente olhar no mapa, né? E a Ásia do outro, mas nessa nomenclatura a gente inclui o Egito. Então, por que é oriental? Não condiz com a geografia, não condiz com os dados e não condiz com uma diferença. Então, assim, tomem cuidado com esse conceito, porque muito do que vocês vão ouvir aqui, vocês vão ter também no sistema sociopolítico-econômico da antiguidade europeia. Então, eu prefiro chamar de estudo da Mesopotâmia ou estudo do Egito, né? Do crescente fértil, como se chama. E o que é esse crescente fértil? O crescente fértil é a região que engloba os principais povos ali do início da antiguidade, né? Onde começa a antiguidade? Os historiadores eles datam a antiguidade da invenção da escrita cuneiforme pelos sumérios. Isso se deu mais ou menos, vamos por mais ou menos porque não tem uma data fixa, em 4000 a.C. Só que o que acontece? Chamam o que veio antes de pré-história, mas também é um termo complicado, porque você coloca como se o pessoal que veio antes da escrita não tivesse história, é uma pré-história, como se eles não fossem gente. E são gente, porque eles construíram, fizeram, aconteceram, deixaram marcas. Então, assim, se você partir do pressuposto de que pré-história não é história, então os povos que não têm escrita também não têm história? Claro que tem, mas eles deixam registros de outra forma, seja por desenho, seja por objeto, seja por rastro. Todo mundo tem história e todo mundo tem vivência. Ninguém tem uma história fixa. Se a gente pensar na chamada para a história, a gente divide, né, em 3 momentos. O Paleolítico, que é a idade da pedra lascada, o Neolítico, que é o período da pedra polida, e a idade dos metais. Só que tudo isso pode ser chamado também de história, né? Mas nosso foco aqui não é falar de pré-história hoje, é falar do início da antiguidade. Eu fiz esse parênteses, mas é mais para explicar para vocês por que é problemático usarmos certos conceitos, seja pré-história, seja antiguidade oriental. Então, assim, primeira coisa, a gente lembra que os conceitos não estão dados. A gente não estuda história tipo, com o conceito dado. Tipo, o cara já sabia que era romano, o cara já sabia que era uma monarquia, o cara já sabia que estava na pré-história, e agora não estamos mais na pré-história, como se todo mundo festejasse e acabou. Não. Os historiadores, num determinado momento, decidiram dividir a história assim. Mais ou menos no século XIX, os historiadores decidiram dividir a história em 4. A história, né, tirando a pré-história, chamada pré-história, mais uma vez, entre parênteses. Antiguidade, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea. Mas assim, esses períodos eles são muito fluidos, porque os fatos, eles não são como um pedaço de pão puma, que você vai colocando um do lado do outro e um acontece em seguida do outro. Os fatos, na verdade, eles acontecem tudo ao mesmo tempo. Então, assim, eu vou deixar material para vocês escrito, material de slide para vocês lá na página, vocês dão uma olhada, porque aqui é só áudio. Mas, assim, se você faz uma linha do tempo desses povos, você vai ver que muita coisa aconteceu ao mesmo tempo. Então, tá lá rolando os sumérios, você tem os egípcios, você tem ali, depois, mais pra frente, os hebreus, e tá ali acontecendo, né? Eles criando sua organização social, e não é um veio depois do outro necessariamente. Mas eles estavam lá todo mundo juntos. Então, assim, como que a gente começa a falar do pessoal da antiguidade? Só um minuto que o caderno é grande. Vamos lá. Quando a gente fala de Mesopotâmia, qual que é a primeira coisa que a gente tem que lembrar? Que Mesopotâmia, a palavra vem de mesopotes, ou seja,
entre rios, meso, meio, potes, águas, né, rios. E aí nós temos quais povos? Primeiro, os sumérios, entre 4.500 e 1.900 a.C., os acádios, entre 2.334 a 1.154 a.C., os amoritas, entre 1.894 e 1.130 a.C., os assírios, entre 2.500 e 612 a.C., e os caldeus, entre 626 e 539 a.C. Eu estou passando aqui esses dados, mas vocês não precisam decorar datas exatas. O que eu estou mostrando aqui para vocês é que você pode ver que um veio depois do outro, mas às vezes estavam entrelaçados. Por exemplo, se a gente pega essa data convencional que a gente põe 1900, quando os sumérios somem não, quando eles são dissolvidos em outro império, os acádios já estavam ali, ó. De 1200, se a gente pensar que antes de Cristo os anos diminuem, entre 2334 e 1900 tem aí uns séculos, né? Então eles existiram concomitantemente. E aí o que acontece? Quando a gente pensa nesses povos, o que a gente tem a dizer? Sumérios. Primeiramente, aquilo que eu falei no começo. Eles inventaram um tipo de escrita chamado escrita cuneiforme. E o que é escrita cuneiforme? Não é que nem a gente tem hoje, que cada letra representa um som. Cada letra representa, cada símbolo representa um sinal, né? Então você faz tracinhos verticais, horizontais, diagonais, e esses tracinhos, eles podem simbolizar algo, mas não são fonéticos, como a gente está acostumado. Mais pra frente eu vou falar dos fonéticos. E o que acontece? Eles desenvolveram esse modelo de escrita para conseguir ter comunicação comercial com outros povos, porque eles viviam da agricultura e da troca de produtos, né? A gente não pode pensar que tinha essa noção de lucro, era uma noção de manutenção e de sobrevivência, né? É uma agricultura de subsistência. Então, assim, sumérios, escrita cuneiforme, viviam ali na região da Mesopotâmia e eles tinham uma coisa muito importante que vocês têm que lembrar, que é o sistema de servidão coletiva. Todos os povos que a gente vai falar hoje viviam nesse sistema de servidão coletiva. O que é? O pessoal foi se juntando em volta dos rios, porque a gente tem que lembrar que os rios, né, eles são fonte de água. Sem água você não tem agricultura. Sem agricultura você não tem alimento. Então o que acontece? Os povos se reuniam em volta dos rios e ali formavam cidades, vilas e iam crescendo até formar reinos, impérios. E daí, quando você pensa nessa aglomeração, você diz, mas quem que regulava isso? Você tinha um governo. No caso dos sumérios eram cidades-estados, né? Cada cidade tinha seu governantezinho. Mas aí o que acontece? A pessoa chegava ali e ela trabalhava para construir diques, canais, palácios, templos, em troca de viver naquela região. Então não é escravidão, é uma troca de trabalho por moradia. Claro que isso não quer dizer que eles viviam bem, maravilhosamente, mas não é escravidão. Tomar cuidado com isso, que pode cair em questão de vestibular, justamente, povos que viviam da escravidão. Não, servidão coletiva. Então, lembrando, sumérios, escrita cuneiforme, que não é uma escrita fonética, e servidão coletiva. O segundo povo, os acádios, a gente lembra deles como o primeiro império que se formou nessa região da Mesopotâmia, né? Você tem aí um governo centralizado, diferente dos sumérios, que cada cidade tem seu governante, você tem um rei, né, um imperador, vamos dizer assim. Também vivia sob a servidão coletiva, as terras também pertenciam ao governo, e os rios também eram usados para agricultura, né? Todos os povos que a gente vai falar aqui tinham esse sistema, então lembrem. A capital, no caso dos acádios, era a cidade de Acádia, que também ficava ali na região da Mesopotâmia. Esses povos dominaram os sumérios, dissolveram seu sistema e dominaram ali por um tempo, como eu falei antes. A língua deles mesclava sumério com outros traços, né? E essa cultura suméria foi sendo absorvida. Então também tem um traço importante da história. Uma cultura ela não suplanta totalmente a outra. Ou seja, ela absorve traços e ao mesmo tempo ganha com isso. Ou seja, quando você pensa, os acádios dominaram os sumérios. Os sumérios que viviam ali pegaram da cultura dos acádios dos sumérios.
No final, os acádios dominaram? Dominaram. Mas há uma troca cultural dos dois lados, né? Aí você tem os amoritas. Os amoritas a gente chama tradicionalmente como o primeiro império babilônio. Por quê? Porque eles estavam onde hoje a gente chama de Babilônia, né? Aquela cidade famosa da Torre de Babel, tal, que o pessoal religioso fala da Bíblia, tal, Babilônia. E o que a gente tem que lembrar dos amoritas? Que esse povo foi o povo que criou o primeiro código de leis escritas, que é o Código de Hammurabi, que era um imperador dos amoritas. O que esse código dizia? Ele se baseava na lei de Talião, que era olho por olho e dente por dente. As leis elas não eram reguladas, e esse povo foi o primeiro a fazer isso. E esse império ele entrou em decadência e foi invadido, né, e dominado por quem? Pelos assírios, que é o nosso próximo povo. Esse pessoal, os assírios, eles viviam de expandir seu império e dominar povos próximos, também na Mesopotâmia. Tinham um governo centralizado e uma cultura semítica, ou seja, eles tinham contato com uma cultura dos hebreus. Quando você fala semita, você lembra de hebreu, judeu e tudo mais. Eles tiveram confrontos com o Egito por domínio de terras, porque o Egito, num determinado momento, a gente vai falar mais pra frente, tentou se expandir. E os assírios também, então eles tiveram brigas, porque assim, uma coisa que a gente tem que lembrar na antiguidade é que o pessoal brigava muito por território. Por quê? Para dominar rio, para dominar área de plantio e tudo mais. Não era só territorial, era uma questão até de sobrevivência, né? Você dominar. Só que como não havia uma regulação, como a gente imagina hoje, a gente sempre tem essa ideia de achar que o passado é igual ao presente. Erro. Esse pessoal, eles viviam ali brigando para todo lado, era sangue mesmo. E os assírios, eles eram conhecidos por sua crueldade em batalha, né? A gente lembra dos assírios, a gente tem que pensar nisso, em crueldade, expansionismo e domínio de povos próximos. Por fim, né, o nosso último povo, os caldeus, eles também são conhecidos por vocês por causa de um rei, que talvez vocês já devam ter ouvido falar, que é o Nabucodonosor, né? Eles são chamados do Segundo Império Babilônio e eles tiveram, vamos dizer assim, participação no que a gente chama da libertação dos povos hebreus que estavam no Egito. Quando a gente pensa na escravidão egípcia, a escravidão não durou o Império Egípcio todo, durou um período. E aí o que acontece? Houve um período de pragas, que os hebreus falam que são as pragas, mas é de secas, de pestilências e tudo mais, e um conflito generalizado entre caldeus e egípcios, e nesse momento, alguns dos povos hebreus que estavam ali conseguem sair, né? Nabucodonosor, esse rei, ele foi conhecido por ser o cara que construiu os jardins suspensos da Babilônia, que eram jardins verticais construídos numa espécie de pirâmide, num palácio que ele fez para sua esposa. Mas retornando à questão dos hebreus, a gente tem que lembrar o seguinte, que esses hebreus eles saíram do Egito e depois foram dominados por Nabucodonosor, né, que também tem a questão do cativeiro da Babilônia, né? E falando dos hebreus, que aí já é fugindo um pouco da Mesopotâmia, mas está ali do lado, está pertinho, né? Eles viviam em torno do Rio Jordão e eles passaram a antiguidade toda de um lado para o outro, né? Quando a gente pensa em escravidão no Egito, não eram todos os hebreus que foram escravizados, né? Tanto eles vendiam entre si escravos, né? Como havia hebreus que continuaram na região. Aqueles que foram escravizados voltaram, entraram em conflito com aqueles que estavam na terra, tanto que é o chamado a Batalha de Canaã, e eles depois foram dominados pelos caldeus, né, pelo Nabucodonosor. E aí, qual que é a diferença dos hebreus? Diferente de todos os outros povos que a gente está falando aqui, eles eram monoteístas. O que é monoteísta? É uma pessoa que tem um Deus. Os outros povos eram todos politeístas. Viviam cultuando diferentes deuses. No caso aqui também, os hebreus também viviam da servidão coletiva, mas também tinham trabalho escravo. Então, assim, também pode cair de servidão coletiva. Assim como o Egito, eles tinham escravo e tinham servidão coletiva, tá? Mas aqui a gente dá uma pausa para ir para a próxima parte e fazer depois uma revisão. Mas espero que estejam gostando e desculpa estar falando assim porque é a primeira vez que eu uso um podcast. Outros povos que viviam ali na região eram os fenícios. Lembra que eu falei da escrita cuneiforme? Os fenícios eles criaram a escrita fonética, que é aquela escrita que cada letra tem um som. Eles também eram hábeis comerciantes do mar, eles viviam do mar.